Oi gente, tudo bem? PG falando. Hoje eu estou passando aqui para dizer para você que a liderança da Comunidade Viva tem se reunido por Skype e a gente tem conversado e analisado a nossa melhor hora para a gente voltar a se encontrar. Por enquanto, como vocês devem saber, os teatros e os cinemas ainda não estão liberados para terem reuniões. Então, o nosso ponto de encontro, que é o teatro, ainda está fechado. Então saiba que a gente tem olhado para tudo isso, conversado sobre isso, e eu quero dizer para você que em junho a gente ainda não vai se encontrar, mas fique ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai avisar com antecedência quando a gente for se encontrar de volta, tá bom? Fiquem seguros e saudáveis e a gente se vê em breve. Um abraço! Bom dia, Comunidade aqui sou eu e o Mário e a mamãe e o papai. Hoje vamos fazer um vídeo para vocês que finalmente vocês vão gostar. Bom dia, comunidade, bem-vindo a mais um domingo online, bem-vindo a mais um culto. Fiquem à vontade, pega o café, chama a família, compartilha o vídeo com seu vizinho, com a sua família, com seu familiar, com aquela turma da empresa. Nós vamos começar mais um domingo de celebração. Nós temos algo muito importante para falar para você, que você, mesmo distante da gente, a gente não pode estar tendo culto presencial, mas a gente está em contato online constantemente. Procura nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e fica por dentro de tudo que está acontecendo. Você, mesmo distante, não precisa se sentir sozinho. Um exercício que eu sempre tenho feito nessa quarentena, às vezes quando eu própria me sinto só, afinal, por mais que a gente às vezes esteja em família, a gente precisa às vezes, conversar com outras pessoas, compartilhar. Então, às vezes eu tenho procurado algumas pessoas, eu falo, oi, como você tá? Tá tudo bem? Por mais que às vezes ninguém vem atrás, a gente tem que ver que às vezes o outro passa por tantas dificuldades que a gente nem imagina. Então, às vezes, as pessoas também esperam aquilo que a gente espera que faça. Então, não se sinta só, vá atrás de alguém, converse, fale aquilo que você tem no seu coração. Essa quarentena, ela tem sido pra gente um momento, apesar dos pesares, muito especial em família. É um momento que a gente toma café junto, que a gente almoça junto, que a gente janta, a gente está sempre junto, e isso raramente aconteceu, né? Cada um tem os seus afazeres, o seu trabalho, e a gente realmente não tinha esse tempo. Então, apesar dos pesares, como eu já tinha falado, a gente realmente agradece por esse tempo. Então, a gente pôde esquecer um pouquinho, a gente não liga a TV, a gente não presta muito atenção às vezes no que está acontecendo e tenta focar no que vai deixar a nossa mente mais aberta para ouvir tudo o que acontece, ouvir a Deus. Vamos orar, gente? Senhor Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deu.
Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas dificuldades. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido a cada dia. Muito obrigado por mais um domingo em celebração. Abençoe a cada lar, a cada casa, a cada conectado nesse momento, ó Pai. E que a Tua mensagem, os louvores dados a Ti também toquem aos nossos corações. É essa oração que eu te faço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, gente, e aproveita o nosso culto. Tchau! Bem, gente, finalizamos mais um culto. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para quem você achar que precisa. Lembre-se, nós estamos aqui conectados nas nossas mídias sociais, então se precisar, manda uma mensagem aqui pra gente. Nós estamos aqui também para ajudar, né? Uma boa semana para todo mundo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Estou bem certo que não alcancei. Sou imperfeito e falho, eu sei, mas continuo. Vou caminhando, vivendo, prossigo e não volto atrás. Abri mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. Eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar, até que nada mais importe. Eu abri mão do que antes pra mim tinha valor, pra me agarrar aos braços do meu Senhor. Já não sou quem era, tudo novo se fez, e no centro do meu coração só há um rei. E no poder de sua ressurreição eu vou viver, e na sua dor eu vou me envolver. Trago em mim as marcas da sua graça, e não há outra verdade que me satisfaça. E eu sigo até que nada mais importe, até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Eu vou até que nada mais importe, até que nada mais importe. O meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Até que tudo que eu veja, até que tudo que eu tenha, seja pouco, seja nada, se comparado a tudo que eu encontrei ao te conhecer, ao me entregar, ao já não ser meu mesmo, e assim querer tudo que queres de mim, Senhor, Senhor.
até que nada mais importe. O meu maior querer é te conhecer, até que nada mais importe. Bom dia, CV, como é que vocês estão? Bem, né? Eu desejo que vocês estejam todos bem seguros. Essa semana eu vim te lembrar do que você tem feito. É você mesmo. Nada disso seria possível sem a sua ajuda. Então, essa semana, você aí, eu, nós, como comunidade, tivemos a oportunidade de ajudar um projeto incrível chamado Banho do Bem. Em parceria com o Nascer, eles fazem a higienização corporal dos moradores de rua lá do centro. E nós doamos parte dos kits de higiene. Também doamos 1000 máscaras para o Parque das Tribos. Lá vivem 700 famílias de 32 etnias diferentes. Eu quero te lembrar também que as nossas ajudas fixas, elas continuam acontecendo. Então, todo mês, parte dos recursos, eles são destinados para pastores, missionários, famílias e instituições. Mas, olha só, comunidade, hoje eu não vim apenas te lembrar dessas coisas. Eu também vim te fazer um convite mega especial. O Emoan, ele tá passando pelo Junho Vermelho. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse gesto nobre e doar um pouco do seu sangue. E o Emoan, ele tá bastante equipado e seguro e ele quer que você também esteja seguro para fazer isso. Então a instituição ela tá trabalhando só com agendamento. Então você pode dar uma ligadinha no número que está aparecendo aqui embaixo e fazer o seu agendamento. E claro, quando você for ao Emoan, esteja usando os equipamentos de segurança. Use a sua máscara, use álcool em gel e olha só, se possível, faz uma foto, faz um vídeo, posta e marca a comunidade viva. A gente quer participar de tudo isso com você também, viu? É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, viu? Tchau! Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir, não. Eu sou um pescador, tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. Eu sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo o que eu vivi. E me chama amigo.
segundo em tudo o que eu vivi. E me chama amigo. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo o que eu vivi. E me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou teu. Olá, galerinha pequena, tudo bem? Vamos lá, eu estava aqui pensando com meus botões e imaginando como seria o mundo sem regras. Vamos imaginar? Você já parou para pensar como que seria se não tivesse leis, se não tivesse regras? Vamos imaginar comigo? Fecha os teus olhos. O adulto também pode fazer isso, tá? Esse é um exercício que você vai já entender o que vai acontecer. Fecha os teus olhos e imagina um trânsito sem regras. Vamos pensar. Imagine só a cena. Carro querendo ir para um lado, o outro para o outro. Todo mundo querendo dirigir na direção que deseja, sem respeito ao próximo, sem nem olhar para o pedestre. Pedestre querendo atravessar. Bicicleta no meio. Tudo acontecendo. Uau! Que bagunça, hein? Agora, eu vou pedir para você imaginar a sua casa sem regras. Imagine uma casa sem regras. Vamos imaginar agora? Fecha os olhinhos e imagina aqui comigo. Se o seu pai, sua mãe não quisesse, não pudesse mandar em nada, não estabelecesse as regras. Filho, vai tomar teu banho? Não, mãe, eu não quero. Mãe, arruma aqui a casa. Mãe, cadê nossa comida? Eu não quero fazer. Ninguém vai cuidar da casa. Ninguém vai arrumar nada. O papai não quer trabalhar. O outro... Já imaginaram? Que bagunça que ia ser a casa, né? Sujeirada, bagunça, ia faltar um monte de coisa. Mas agora eu vou chamar vocês para fazer mais uma análise, mais um cenário daqui no Faz de Conta, aqui na mente de vocês. Fechem os olhos de novo de vocês e imaginem agora a escola. Imagine uma sala de aula sem regras. Professor agora querendo ensinar, querendo explicar a matéria e o aluno lá sentado de qualquer jeito, o outro de costa para o professor, tudo acontecendo, ninguém nem aí, o professor diz, sentem, e eles dizem, eu não sento, eu faço o que eu quero. Gente, que bagunça, que mundo feio nós íamos viver. Mas Deus que cuida de tudo, não permitiu que isso acontecesse. Por isso, Ele mandou, que na Bíblia fala dos mandamentos que Ele mandou para nós. Foi exatamente para organizar a vida das pessoas e organizar esse mundão. Porque senão todo mundo fazia de tudo. Só que o tempo passou e as pessoas começaram a seguir a regra só por seguir. Mas lá dentro não tinha sentimento nenhum. O tempo passou e aí, sabe o que aconteceu?
Jesus veio. Vocês lembram que eu falei de Jesus que quando ele veio aqui na terra, ele fez maravilhas acontecer. Olha só, Jesus quando veio aqui, ele salvou, ele curou doentes, ele salvou os pecadores, ele alimentou os famintos, ele falou do amor de Deus para quem precisava, ele deu esperança. Gente, Jesus fez maravilhas por nós. Não é legal isso? E sabe, ele sabendo que ia morrer, ele sabendo que ia embora, ele reuniu os discípulos dele e disse assim, ele sabiamente, e ele começou a falar de algumas regras, de alguns combinados, de algumas leis que não podiam deixar de faltar. Muita gente imaginou que quando Jesus começou a falar para aqueles discípulos, que eram os homens que iam dar continuidade ao trabalho que ele deixou aqui, sabe o que aconteceu? Algumas pessoas imaginaram, Jesus veio acabar com tudo, veio acabar com os mandamentos. Não, ele não veio acabar com os mandamentos. Ele veio reafirmar, ele veio confirmar e reafirmar o que já estava escrito. Sabe por quê? Porque uma das coisas que estava escrito era assim, não matarás. E sabe o que ele disse? Que não bastava apenas matar. Não era só matar, puf, puf. Não! Ele disse que mesmo quando a gente odeia o nosso irmão, odeia o próximo, a gente já está matando as pessoas dentro de nós. Então isso não é legal para se fazer. Vamos então pensar desta forma que nós não podemos matar de forma alguma, nem matar mesmo de verdade ali, e nem matar no pensamento ou no coração com muita raiva, com muita ira, com muito ódio. Tá bom, criançada? E aí, ele também falou sobre adultério, sobre traição. Ele não quer que as famílias o divórcio, ele não quer que nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher fique traindo o seu marido com outras pessoas. Mas ele fala que até no pensamento você pode já estar cometendo o adultério e traindo de verdade. Então vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos para que isso não aconteça. E a família não deve se separar. Sabe por quê? Família é um projeto de Deus. Deus quer as famílias unidas, ele não quer família separada. Então nem se pensa em divórcio. Foi isso que Jesus veio confirmar para nós, que o divórcio não é bom para que aconteça. E é um combinado. Se você se uniu, mantenha-se unido. Busque realmente manter a sua família unida, ok? Sabe outra coisa que ele também falou aqui na palavra? Foi sobre o juramento. Que você tem que ser uma pessoa de palavra. Não fique jurando em falso. Não fique dizendo, eu juro pelo amor de Deus que eu não vou mais fazer isso. E daqui a pouco você está fazendo. O que Jesus quis dizer é que seja o seu sim, sim. Fale a verdade. Se você não vai fazer, diga não. E se você vai fazer, diga sim, eu vou fazer. Mas não fique aí prometendo e jurando aquilo que você não vai conseguir cumprir. Tá bom? E a outra coisa que Jesus também ensinou para os discípulos, ele disse para não se vingar. Vingança. Não é legal? Não é que não é legal? Já pensou? Uma pessoa faz uma coisa errada com você, aí você faz uma coisa errada com aquela pessoa? Não é legal, não. Sabe o que você deve fazer? Aprenda a perdoar. Aprenda a fazer o bem para aquela pessoa. Porque se você fizer o bem para aquela pessoa, eu tenho a impressão de que ela vai até ter vergonha de ter feito as coisas erradas com você. Mas não se vingue, porque Jesus não aprova a vingança. E por último, ele falou do amor, de amar até os nossos inimigos, amar a todos. E eu fiquei pensando, gente, criançada, se Deus é amor, quando nós temos amor, Deus, dentro de nós, não vai ter tempo, não vai sobrar espaço para matar, não vai sobrar espaço para trair, não vai sobrar espaço para separar as famílias, para se vingar. E nós vamos ter muito tempo até para amar os nossos inimigos. Nós vamos viver em harmonia, em amor. E a lei, ela passa a ser cumprida com tanta tranquilidade, porque aqui dentro
tem Deus. Aqui dentro tem amor. E com amor, tudo se resolve, tudo melhora. Acreditem nisso, porque, ó, tá aqui na Bíblia. Bacana, né? Um abraço apertado, saudade de vocês. E já começou a passar, eu acredito que já diminuiu um pouquinho e daqui a pouco nós estaremos juntos. Um abraço, criançada. Tchau. Aqui, o Parque das Tribos, eu nunca tinha ouvido falar dessa comunidade, apesar de estar indiretamente relacionada com o povo. O meu pai, na verdade, viu uma reportagem lá no Rio de Janeiro falando sobre o Parque das Tribos, onde a Wanda estava. E aí meu pai me ligou, ele falou: Sara, acabei de ver uma reportagem de um bairro aí da cidade que só tem indígena e eu só lembro do nome da moça, é Wanda. E aí eu fui pra internet para procurar, não achei muita coisa. Cheguei na fanpage daqui, do Parque das Tribos, e perguntei: eu preciso falar, tem uma moça aí chamada Wanda? E eles falaram: tem sim, tá aqui o telefone dela. E aí tem mais ou menos um mês que a gente vem se falando. Inicialmente a minha pauta era conectá-los com alimentação. Eu sei que aqui as pessoas vivem em muita necessidade. E aí, conforme a gente começou a conversar, eles tiveram muitos casos de Covid aqui também. E eles não tinham acesso a máscara, não tinham acesso a pano para costurar, apesar de terem costureiras aqui. E foi aí que a junção aconteceu naturalmente, porque a CV já vinha nesse movimento de tentar aproximar as pessoas que ainda estavam desprotegidas com os meios de proteção. Então foi literalmente uma junção no tempo certo, com as pessoas certas e com uma comunidade que queria servir, ajudando pessoas que ainda estavam desamparadas. Então foi perfeito. Há uma dificuldade para o uso da máscara. Aqui a gente montou essa mesa no início da pandemia. Eu organizei tudo aqui, tanto orientação de vídeo, produzimos máscara, ela, minha mãe, montou uma equipe para produção de máscaras, porque nós não tínhamos nada aqui, nada, nenhuma orientação, nenhum apoio. Primeiro as máscaras a gente produziu de TNT, né? Eu comprei alguns metros de TNT e a gente só entregava para quem apresentava tosse, né? Para aquela família que estava com a família tossindo, porque só tinha uma máquina, né? E aí a gente estava produzindo 20 por dia, porque a gente tem também nossos afazeres, né? Então a gente tirava um tempo para produzir as máscaras. E aí, como era uma máquina, então não demorava muito. Aí a gente teve outra ideia de publicar isso também, da necessidade de termos mais uma máquina, porque aqui são 700 famílias, são quase 3.000 pessoas, então é muito, tinha que produzir muita máscara. E o TNT, quando a gente lava, ele já solta aquele negócio, já coça tudo. O pelinho. Então a gente tinha que dar algum jeito, né? E as orientações, por exemplo, a gente usa o celular. Tem um grupo da comunidade onde se comunica. Só que muita gente não tem celular, não tem internet. E eu não dou conta de andar na porta a porta. O esforço que a gente fez de andar em porta foi a entrega das cestas. De tudo que a gente recebeu foi entregue. A nossa equipe de 10 mulheres entregou de porta em porta. Uau. E o atendimento que eu fiz, porque como é algo contagioso, então as meninas não iam comigo. Eu sempre ia só para atendimento, para proteger também. Né? Aqui dentro eles acham que está tudo protegido. Nós tivemos uma morte aqui dentro. Depois da morte do nosso cacique, a gente viu assim uma certa reclusão, né? O pessoal ficou realmente em casa, veio aquele medo. Cara, morreu alguém aqui, assim, foi uma coisa bem... E da Covid? Ele foi a vítima daqui. Tá. E assim veio a óbito. E aí a gente percebeu, e a procura, assim, quando saiu principalmente os benefícios, né, que o pessoal precisou ir lá fora, a gente, nossa, teve que redobrar aqui, a gente não estava nem dando conta, né, de tanta, assim, procura.
Use a Máscara, ele nasceu muito organicamente no meio de uma necessidade de proteção das pessoas aqui em Manaus, inicialmente até. Onde a gente percebeu que existia um gap naquele momento inicial da pandemia das pessoas ao acesso à máscara. Hoje em dia todo mundo está costurando máscara, tem vários modelos, faixinha. Na época, no início dessa movimentação, o governo começou a falar, né, as autoridades de saúde, se protejam, usem máscaras, e as pessoas, principalmente os terminais de ônibus, as pessoas comerciantes, atendentes de balcão, técnicos de enfermagem, as pessoas que ainda precisavam estar nas ruas, ainda estavam sem máscaras. E foi aí que o conselho, a liderança da CV, a gente começou a conversar como responder a essa necessidade e decidimos que nós íamos bancar parte dessas máscaras. Então a CV, dentro do seu orçamento, separou recurso para produção de máscaras, mas também se tornou um movimento de voluntários, onde as pessoas que faziam máscaras, costureiras voluntárias, ligavam: Sara, eu tenho 20 aqui, Sara, eu tenho 50 aqui. E aí Osvaldo, né, uma galera mobilizada para fazer essa máquina girar. Então, inicialmente, essa campanha, essa ação, né, ela se deu para aproximar as pessoas de proteção, mas foi muito além. A gente, dentro de cada máscara, a gente colocou um folheto dizendo que, assim como quando a gente amasse, Jesus estaria amando e tal, e algumas palavras de encorajamento e afirmação, e o nosso contato. E algumas pessoas escreveram de volta falando: cara, como foi importante para mim ler isso hoje. Outra mensagem dizia: eu não posso dizer para vocês o que eu senti quando eu peguei essa máscara e quando eu li o que estava escrito. E aí a pessoa falou: eu não quero abusar, mas eu estou numa situação de muita necessidade, minha família não tem gás, a gente não tem comida, alguém pode fazer alguma coisa? E a gente nem precisou acessar o orçamento da comunidade, porque as próprias pessoas que ouviram falar disso: Sara, eu dou o gás, fulano, eu dou a alimentação. Então, para mim, como parte de uma comunidade como a nossa, enche o meu coração de alegria perceber que o nosso olhar ainda está para fora das nossas paredes, que a gente não existe para dentro, mas a gente respira e vive para fora, para responder às necessidades das pessoas e exercer, né, aplicar a nossa generosidade, tocando a vida do outro, lembrando a eles que um Criador se importa e ele se importa através de mim e de você. Só quem se envolve realmente vê o quanto é edificante participar, de estar com as pessoas, ter o contato com as pessoas que realmente estão precisando, estão clamando por ajuda, por atenção. Isso não tem preço. E eu acho que quem sai mais gratificado com isso são as pessoas que participam realmente. Eu faço um convite: participe, que só você participando você vai ver o quanto isso é maravilhoso e o quanto isso faz bem. A Comunidade Viva é um organismo muito vivo. A gente está sempre em movimento, sempre olhando, buscando oportunidades. Então, e nem sempre elas são planejadas com antecedência, extremamente estruturadas. Elas são diretas, objetivas, de ajudar pessoas e pegarem pessoas e estabelecer o reino, esse reino que a gente tanto fala, em lugares que ele ainda não chegou. Então, com certeza, daqui em diante, a gente vai continuar nesse movimento de levar Jesus aonde ele ainda não chegou, através das formas mais práticas, palpáveis, de relacionamento, de ajuda, de amor. E eu só encorajaria você a não ficar fora disso. A gente teve cerca de 10 voluntários aproximadamente diretamente envolvidos nessa mobilização, né, nessa ação do Use a Máscara. E os verdadeiros milagres, eles acontecem nos detalhes, sabe? De você poder ter sido parte daquilo, de você ter tocado alguém com esse amor, sabe? Que é para além de nós. Então, se eu pudesse deixar um encorajamento, se envolve, diz sim, chega junto, pergunta como, pergunta onde, e se engaja, porque é espetacular.
morte partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. E eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. Por sobre a estrada anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. O caminho muda e muda o caminhante. É um caminho incerto, não um caminho errado. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa o durante. Deixei pegadas lá no vale da morte, um solo infértil aos meus muitos defeitos. Minha vida largou-se em caminhos estreitos, e eu vi você, a partida e o norte. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança, a provação. Olá, meu nome é Carlos Lins, sou pastor e psicólogo e para mim é uma alegria imensa participar desta série de mensagens proporcionada pela comunidade Viva. Transtornos, conforto, equilíbrio e esperança nos excessos da alma. Este tema é, sem dúvida alguma, relevante e atual, pois vivemos em tempos de excessos, fazemos parte de uma tessitura cultural que sustenta esses excessos e eles afetam a nossa alma e trazem dor. Portanto, qualquer pessoa que viva no século XXI, que pertença à cultura pós-moderna ou hipermoderna, poderá ter que lidar com transtornos psicológicos, com situações que afetem a nossa alma, a nossa subjetividade, o nosso eu, o nosso comportamento. Diante dessas situações, entendo que é provisão divina o labor de profissionais como psicólogos, psiquiatras, que nos ajudam a lidar com questões como essas. No entanto, a ênfase da nossa reflexão hoje será na relação com o Eterno, na relação que nós podemos ter com Deus e com sua revelação, que nos auxilia a ter conforto hoje, equilíbrio para a vida e esperança nos excessos da alma.
Mais especificamente, vamos tratar do excesso de si mesmo, o narcisismo. Gostaria então de iniciar as minhas reflexões a partir de alguns questionamentos. Quem de nós não quer ser valorizado? Quem de nós não quer ser importante? Quem de nós não quer ser querido e amado? Sabe, desde a mais tenra infância, as crianças demandam a apreciação dos seus pais. Eu tenho 2 filhas, uma com 4 anos, a Esther, e outra com 9, Chloe. E todas as vezes que elas se arrumam, e são muitas vezes ao longo do dia, é comum ouvir: papai, eu estou bonita? Mamãe, como eu estou? Eu estou bela, eu estou bonita? Quando eu saio com as minhas 2 filhas para, por exemplo, uma piscina, ou um parquinho, ou algum ambiente em que elas possam brincar livremente, é comum ouvir: papai, olha isso, mamãe, olha aquilo, olha o que eu posso fazer. As crianças, elas anelam aprovação, valorização, cuidado e amor. Faz parte de todas as crianças. Mas essas necessidades não estão circunscritas à infância. Um homem quer ser aprovado pela sua esposa. Uma mulher quer ouvir do seu companheiro: querida, como você é importante para mim. Como você é especial, como você é amada. Você é uma pessoa realmente importante na minha vida. Um amigo quer se sentir querido pelo seu amigo. Até mesmo um trabalhador, um profissional, se alegra, se entusiasma, tem um bom sentimento quando recebe um elogio em função do seu trabalho. A verdade é que todos nós queremos, de uma maneira ou de outra, nos sentirmos valorizados, nos sentirmos apreciados. E esta demanda básica de qualquer ser humano é uma demanda comum, normal e, quando uma vez experienciada, gera saúde. É uma demanda salutar. Desejar ser valorizado, desejar ser apreciado, desejar ser querido, são demandas salutares que trazem saúde, que trazem conforto à alma. O problema é que quando essas demandas são intensificadas, se tornam excessivas e são centralizadas, ou seja, há apenas um direcionamento e o direcionamento é para o eu, elas podem redundar em narcisismo. O narcisismo, nós podemos enxergar, observar no narcisismo pelo menos 2 dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão que eu chamaria de psicológica. Tem a ver com um indivíduo que tem um sentimento de superioridade. Ele se acha superior, ele se acha maior do que as outras pessoas. Esse mesmo indivíduo acha que ele é digno de todo valor, de toda atenção, de todo louvor. Ele quer ser o centro das atenções. E também traz consigo uma certa insensibilidade em relação ao outro. Na sua relação com o outro, ele quer consumir algo. Ele não quer compartilhar. Ele não está preocupado com o outro. A sua preocupação é apenas o que o outro pode fazer para que eu possa ter prazer, ter atenção, ser apreciado. Este é um sentimento, numa perspectiva psicológica, pessoal, daquele que tem traços narcísicos. E, nesse aspecto, nós encontramos um grande paradoxo. Porque, à medida que o narcisista ele se enche de si mesmo, ele perde, na verdade, o seu eu. Em outras palavras, o excesso de si na vida do narcisista é um excesso de um si idealizado, que tenta coagir, que tenta colocar de lado o seu verdadeiro eu, que é um eu frágil, fragilizado. Tanto é assim que na sua relação com as pessoas, enquanto as pessoas o louvam,
ele se sente alimentado naquela relação e ele lá está. Quando as pessoas deixam de perceber a sua importância e começam a acessar, de certa forma, o seu verdadeiro eu, o narcisista, ele migra, ele sai daquela relação porque ele tenta proteger a fragilidade do seu verdadeiro eu. Mas não só há uma maneira psicológica de enxergar o narcisismo, nós podemos também observar o narcisismo a partir de uma dimensão cultural, por que não dizer social, de uma dimensão que faz parte da nossa sociedade e da nossa cultura. Os valores sustentáculos do presente século, da pós-modernidade, como o individualismo, o consumismo exacerbado, o trinômio beleza, poder e status, são valores que criam um cenário extremamente propício ao narcisismo. Aqui, eu acho importante darmos uma parada, assim, diminuirmos um pouco o ritmo e pararmos um pouco para pensar. Todos nós fazemos parte da presente era, da cultura dominante. Por isso, eu ouso afirmar que todos nós, toda pessoa, qualquer pessoa, traz consigo alguns traços narcisistas. É claro que há graus desses traços, destas marcas. Há aqueles que têm um grau muito elevado, ou seja, podem padecer ou experienciar um transtorno de personalidade narcísica, ou há aqueles que apenas possuem alguns traços de narcisismos. Mas eu entendo que todos nós, de alguma maneira, somos impactados pelos valores fundantes da nossa cultura. Aqui, então, exige uma reflexão, que é a reflexão de olhar para mim mesmo e perceber até que ponto eu tenho traços de narcisismo e como poder diluí-los. É uma importante reflexão. Porque o narcisismo, se nós olharmos numa perspectiva de uma pessoa, e se nós nos imaginarmos como se fôssemos esta pessoa, o narcisismo é extremamente sedutor. Porque é sedutor pensar que eu possa ser o centro de toda a atenção. É sedutor pensar que a minha vida exige que as pessoas que estão ao meu redor possam me louvar, me parabenizar, me dar atenção, me achar querido. É sedutor pensar que eu não preciso demandar energia para apreciar ninguém. Eu preciso apenas receber a apreciação de outrem. Isso é muito sedutor. Mas quando nós ampliamos o nosso olhar e olhamos uma sociedade e observamos a cultura marcada por traços narcísicos, perceberemos um sem número de pessoas, inúmeras pessoas com traços narcísicos, procurando engendrar relações baseadas no conceito de consumo. São pessoas tentando consumir outras pessoas e várias pessoas que procuram se consumir mutuamente, e isto não é sustentável. Isto é um palco interessantíssimo que permite com que inúmeras pessoas sejam alijadas, colocadas à margem. É um palco muito vulnerável ao racismo. É um quadro que faz com que as pessoas se relacionem na imagem de Gilles Debourg, filósofo francês, a partir de imagens. Quando ele diz na sociedade do espetáculo que as pessoas engendram as suas relações a partir de imagens fantasiosas e se ocupam mais no parecer ser do que no ser. Protegem o seu ser verdadeiro, que é fragilizado, e colocam de lado e tentam se apresentar como algo que na verdade eles não são. São relacionamentos fantasiosos. Uma sociedade marcada pelo narcisismo é uma sociedade fragilizada. Na linguagem, no olhar de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que diz que a presente era é marcada pelas relações fragilizadas, aquilo que ele chama amor líquido.
As relações são frágeis porque não há troca, há apenas consumo. E se na minha relação, no meu consumo de outrem, quando este outrem não me serve mais, eu o descarto, ele é descartável e eu me abro para outros tipos de relacionamentos baseado pela mesma dinâmica, pela mesma cadência do consumismo, de consumir pessoas. E quando ocorre de não poder mais consumi-la, eu passo para outras pessoas. Há então relacionamentos diluídos, fluidos, o que o Zygmunt Bauman chama de amor líquido. Olhar para uma sociedade narcísica é olhar para uma sociedade que não é sustentável. É olhar para uma sociedade que coisifica as pessoas, que esquecem da dignidade da pessoa humana. É olhar para uma sociedade que não valoriza a troca, o diálogo. Porque o narcisista, ele não consegue dialogar. Ele apenas apresenta o seu monólogo, porque o diálogo pressupõe estar atento à voz do outro. O diálogo pressupõe perceber, ser sensível ao que o outro apresenta. O narcisista, ele não tem essa sensibilidade, portanto, ele não está aberto ao diálogo, ele quer apresentar apenas o seu monólogo. Uma sociedade assim não é sustentável. Uma sociedade assim gera muitas dores. Uma sociedade assim gera muitas complicações. E nós precisamos, diante desse olhar cultural e também do olhar psicológico, refletir sobre as nossas vidas, para percebermos que se temos traços mais intensos ou menos intensos do narcisismo em nossas atitudes, para que então possamos diluir estes traços. E a minha proposta é que uma das maneiras de diluir esses traços, de lidar com essas marcas, é a partir de uma relação com o Eterno. É a partir de uma relação com Deus, é a partir de uma relação com a revelação divina. É claro que o texto sagrado não trata especificamente do narcisismo, mas ele traz vários valores, que são valores opostos aos valores sustentáculos do narcisismo, que nos apontam caminhos criativos, possibilidades de existência no mundo e possibilidades de prazer, de crescimento, de equilíbrio emocional, de conforto, de possibilidade de vida, de expectativa quanto ao futuro. Possibilidades que nos ajudam a entender que há uma maneira diferente de viver, na qual é diferente do que sustenta ou do que é valorizado tanto na cultura contemporânea. Nós podemos então pensar o que a Bíblia, o que a caminhada espiritual sugere no enfrentamento do narcisismo. Eu colhi então aqui alguns valores que vão nos auxiliar. O primeiro valor que eu gostaria de destacar com vocês é que a Escritura diz: todos pecaram. O pecado, teologicamente falando, significa fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Mas nós podemos enxergar e entender o pecado de uma maneira diferente. O pecado é fazer algo que traz a morte. Em outras palavras, que me macula ou que macula outras pessoas, que machuca, que fere, que transpassa pessoas. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado, então, uma expressão da fragilidade do ser humano, da limitação do ser humano na construção da sua existência. Eu não posso, embora sendo pastor, dizer: olha, eu não peco, eu não faço nada e eu tenho todas as condições para não fazer nada que desagrada a Deus. Impossível, ninguém pode fazer isso ou falar isso, por mais santo que seja. Todos nós somos pecadores e todos pecaram, isto é, todos nós somos frágeis.
somos fragilizados, somos limitados. A nossa ação tem limites, e porque tem limites, porque somos frágeis, porque somos limitados, nós ferimos pessoas e nos ferimos a nós mesmos. Mas há um outro texto, há uma outra limitação mais cabal, que mostra o quanto nós somos frágeis. O apóstolo Tiago disse certa vez: o que é a vida? Senão um vapor que sobe e logo desaparece. A nossa vida é frágil, a nossa vida é passageira, tudo passa. Entrar em contato com esse valor é muito importante para lidar com os traços narcísicos de nossas vidas. Porque nós deixamos de proteger a fragilidade, para enxergar essa fragilidade, para perceber essa fragilidade que é própria de qualquer ser humano. É interessante que na clínica é muito difícil que um narcisista ou alguém que tem um transtorno de personalidade narcísica busque um psicólogo e um psiquiatra. É muito difícil. Mas ele se esforça para proteger o seu eu fragilizado. E às vezes a vida impõe que ele tenha que enxergar a fragilidade do seu eu. Por exemplo, uma pandemia como a que nós estamos vivendo. De repente a vida impôs, você não pode sair de casa. De repente a vida impôs, você adoeceu de um vírus e poderá sofrer coisas terríveis em função desse vírus. A vida impõe algo que faz com que o narcisista seja obrigado a enxergar a sua fragilidade, mas ele tenta negar essa fragilidade. Nesses momentos, o narcisista fica mais suscetível a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, não pelo seu problema principal, mas porque normalmente ele entra em depressão, ou tem crises de ansiedade, ou síndrome do pânico, ou qualquer outro problema que enseje a possibilidade de buscar um profissional na área da saúde mental. Então, quando o texto sagrado mostra para cada um de nós que somos frágeis, enquanto nós enxergamos isso, de certa forma, isso traz saúde. E isso é importante porque nós vivemos numa cultura em que nós não podemos ser frágeis. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas não podem mais chorar. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas não podem vivenciar o seu luto mais. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas não podem dizer, eu estou triste. Você tem que sempre estar feliz, alegre, ser vitorioso, ser forte, estar bem, não ter fragilidade alguma. E isso adoece a alma. O texto sagrado, então, e na nossa relação com Deus, com o Eterno, nós percebemos a importância de entendermos que nós somos frágeis. Aqui um princípio muito importante. Um outro princípio interessantíssimo é que você tem valor. E não só você, todos têm valor. Todos nós temos valor. E aqui um interessante princípio, e muitos textos falam sobre isso, mas o que eu mais gosto é o que remete à criação do homem por Deus. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou a humanidade e colocou sobre a humanidade as suas digitais e passou para a humanidade algo que é intrínseco ao homem, o valor. O homem, a mulher, o ser humano, ele é valoroso e todos nós somos valorosos. Isso é interessantíssimo porque na dinâmica, no olhar narcisístico, há uma relação entre força e valor, fragilidade e desvalor. Mas na revelação bíblica, na relação com o Eterno, nós entendemos que é uma separação. Uma coisa é a fragilidade, todos somos. Outra coisa é o valor. Todos temos um valor que é intrínseco. Não importa em que grau você esteja, na perspectiva do que para você é aceitável. Você pode dizer assim, eu estou lá embaixo do que para mim é aceitável.
Ou alguém pode dizer, eu estou lá em cima do que para mim é aceitável. Não importa essa gradação. Todos nós temos um valor que é único, pois é um valor incalculável. É por isso que nós podemos entender e aceitar a Declaração dos Direitos Humanos, universal dos direitos humanos, quando expôs e defende que todos são dignos, todos possuem uma dignidade, todos possuem um valor inerente. Isso é muito importante para a diluição do olhar narcísico ou de traços narcísicos, porque eu começo a perceber que não só eu sou valoroso e importante, mas outras pessoas são importantes. Outras pessoas merecem respeito. Outras pessoas merecem atenção. E para que isso aconteça, isso não acontece automaticamente. É preciso uma reflexão. É preciso inaugurar uma caminhada com o Eterno. É preciso se confrontar com esses valores. É preciso ruminá-los para que pouco a pouco a gente comece a perceber o valor daqueles que estão ao nosso redor. Há um outro princípio da revelação sagrada que nos direciona a amar. E o amor, ele não enfraquece, ele fortifica. A dinâmica de amor narcísica é uma dinâmica de amor autocentrada. Ele quer ser amado, ele quer ser querido, ele quer ser acolhido, quando na verdade o verdadeiro amor implica em troca. Essa dinâmica narcisa me faz lembrar da imagem do Mar Morto, que recebe as águas do Rio Jordão e não divide essas águas com ninguém, ele apenas recebe. E por isso ele é morto. E tudo que está ao seu redor é morto, porque ele apenas recebe, ele não troca, ele não compartilha, ele não se abre. O narcisismo é mais ou menos assim. É como se fosse um vampiro que onde chega adoece, porque suga as pessoas. Por isso é importante pensarmos sobre essas questões, porque como vivemos na presente cultura, é normal que tenhamos alguns traços e é preciso refletir para que possamos diluir esses traços. Um texto bíblico interessantíssimo que fala do amor nos diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Interessante que esse é um texto do Novo Testamento, primeira epístola de João 4:7. E interessante que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E a língua grega tem algumas palavras que são traduzidas por amor. Por exemplo, nós temos a palavra eros, que é traduzido por amor. Aqui não temos essa palavra, eros. Eros se remete a erotismo, ao amor sexual. Eros tem uma relação muito forte, inclusive com o narcisismo, na medida em que ele se relaciona ao hedonismo, isto é, o prazer pelo prazer. O narcisista, ele quer o prazer pelo prazer. Mas o texto aqui não fala do amor eros. Há uma outra palavra muito cara que pode ser traduzida por amor, que é philos, que apresenta a ideia de amor fraterno, amor de amigo. E aqui também não é utilizada essa palavra, philos. Há uma terceira palavra, que é a palavra ágape, que os teólogos gostam de relacionar a ideia de amor de Deus. Mas que nós também podemos entender que ágape fala do amor comprometido pela instalação da justiça. O amor que se abre para trocas, o amor que marca a vida das pessoas, o amor que se compadece, o amor que é sustentáculo para a misericórdia, o amor que enxerga o valor dos seres humanos. É esta palavra que nós encontramos no texto de 1 João. Amados, amemos uns aos outros. É um amor que se compromete com a luta para desfazer as estruturas injustas. E o presente século traz consigo várias estruturas que são injustas, que valorizam o consumo
em detrimento dos outros, que valoriza o alijamento de pessoas, que valoriza a coisificação do ser humano, que valoriza o olhar, a valorização em função do que a pessoa parece ser. São tantos valores. E este amor que o texto sagrado nos orienta é um amor para que nós não nos conformemos com esse tipo de estrutura. É um chamamento para que eu não me conforme com os traços narcísicos que porventura eu tenha. E busque na relação com o Eterno direcionamentos. E busque na relação com Deus reflexões que me ajudem a ter uma experiência cada dia mais acolhedora. Uma experiência cada dia mais amorosa, uma experiência de abertura para o diálogo, para a troca, porque a troca enriquece. Quando eu troco com outras pessoas, algo da minha pessoa estará com essa outra pessoa e algo dela estará em mim. Isso gera crescimento. Por fim, já caminhando para o final, eu quero apresentar um último valor, um último princípio que nos ajuda a lidar numa cultura narcisística, a lidarmos com, porventura, alguns traços que tenhamos narcísicos, que é o chamamento do Eterno, de Deus, para que nós possamos iluminar os outros e não obscurecer. Há um texto lindíssimo no Sermão da Montanha, onde Jesus profere um dos seus mais lindos discursos. E naquele sermão disse Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quando eu li pela primeira vez esse texto na minha adolescência, eu confesso que eu cheguei a pensar o seguinte: Deus me fez para brilhar. Deus me fez para ser o centro das atenções. Deus me fez para ser aplaudido. Deus me fez para que as pessoas me acolham. Mas com o tempo, na caminhada com Cristo Jesus, na caminhada com Deus, buscando a Deus em oração, procurando entender o contexto do Sermão da Montanha, o texto sagrado, comecei a perceber que, na verdade, essa palavra profética é para que nós tenhamos a experiência de iluminar outras pessoas, de lançar luz sobre outras pessoas, de permitir que outras pessoas percebam o seu valor, de permitir que outras pessoas sejam empoderadas. É a oportunidade, é o direcionamento, é o incentivo que Deus nos dá para que possamos servir, marcar, de certa forma, outras pessoas. E estas pessoas que serão marcadas, empoderadas, servidas, glorificarão a Deus que está nos céus. E terão também a oportunidade de iluminar a outras pessoas, a oportunidade de servir a outras pessoas, a oportunidade de lançar luz e de marcar positivamente outras pessoas. A relação com Deus, essa caminhada com o Eterno, nos permite enxergar as nossas fragilidades e lidar com ela e tratá-la. A caminhada com o Eterno nos permite perceber que o nosso valor não é embaraçado porque somos frágeis e nos permite compreender que outras pessoas também são valorosas e importantes. A caminhada com Deus abre a via de mão dupla, de troca, de relacionamento amoroso, um amor ágape, um amor comprometido para ajudar, marcar e abençoar pessoas. A caminhada com Deus nos dá a alegria de lançar luz onde há trevas, de iluminar outras pessoas, não de sugá-las, não de exauri-las, mas lançar luz para que estas pessoas possam ter vidas abençoadas, equilibradas e saudáveis emocionalmente. Vocês já imaginaram o que aconteceria se todos os homens e mulheres estivessem dispostos a compartilhar a vida? Se todos os homens e mulheres estivessem dispostos a lançar luz sobre a vida das pessoas que passam por sua história, eu tenho a impressão que o mundo seria muito diferente. A minha oração
é que nesse tempo de uma cultura extremamente marcada pelo narcisismo, neste tempo de uma marca narcísica que é extremamente sedutora, a minha oração é que todos nós possamos diluir os possíveis traços narcísicos que existem em nossas vidas e possamos engendrar um caminho com Deus, um caminho com o Eterno, que abre espaço para a valorização, para o acolhimento, para o compartilhar amoroso, para a vida. Que nós possamos, mesmo dentro dessa cultura, gerar vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradeço por todas as coisas, louvo o teu santo nome e te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a lançar luz onde há trevas, que o Senhor nos ajude a acolher pessoas, que o Senhor nos ajude a ser bênção e que pouco a pouco o Senhor nos ajude a encontrar conforto, a encontrar equilíbrio, a ter esperança, mesmo tendo nós tantas marcas narcísicas, mas que pouco a pouco nós possamos enxergar o valor do nosso próximo. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, e cada vez que eu fizer o que já não se faz, e cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. 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 Eu quero te servir, eu quero te obedecer,
viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Este é o meu querer.